Olá, boa tarde, pessoal. Hoje no horário diferente e vamos ter uma live com a Kel, lá de Porto Velho. Vamos aguardar o Instagram aí avisando o pessoal que a gente entrou, que tem live. Venda Mais, boa tarde, bem-vindo. Mais uma live. Oi? Oi, boa tarde. Deixa eu botar até um filtrinho aqui para arrumar essa cara. Boa tarde, tudo bem? Tudo, bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite. Imagina, eu que agradeço. Estou aqui para contribuir e ajudar da melhor forma possível. Até por isso que a gente escolhe a área de terapia, que é para ajudar. Com certeza. Se apresenta aí, Kel, para o pessoal que não te conhece. Tá bom, vamos lá. Eu sou a Kel Costa, sou hipnóloga clínica e corporativa. Significa que eu hipnotizo as pessoas para tratamento. Eu moro em Porto Velho, agora em maio vão fazer 9 anos. Vim para cá passar 15 dias e foram os 15 dias mais longos da vida. Não pretendo ir embora, já virei minhoquinha da terra e é isso. Eu trabalho com hipnoterapia já tem alguns anos, tenho ajudado diversas pessoas a transformarem suas vidas. E não só aqui em Rondônia, mas eu atendo fora do estado também. E tenho mais 6 países que eu atendo via Skype. Então eu tenho ajudado pessoas não só aqui nessa região, mas fora do país também, com essa terapia que eu escolhi para trabalhar. Que legal. E explica para o pessoal o que é hipnose, como que funciona, porque acredito que muita gente deve ter curiosidade, né, Kel? Pois é, tem muita curiosidade, tem muita gente que faz perguntas bizarras, inclusive, eu até vou falar um pouquinho mais adiante sobre essas perguntas. Vamos ver aqui se entra mais gente aqui, o pessoal está entrando ainda. Pessoal, se tiver pergunta, pode fazer as perguntas aqui que eu faço questão de responder todas elas, tá bom? Então vamos lá. Você vai deixar gravada essa live depois? Vai ficar salva 24 horas para o pessoal ir assistindo e depois eu jogo no YouTube. Ah, legal. Tá bom, vamos lá então. Vamos começar explicando o que é a hipnose em si. Tem muita gente que fala assim, meu Deus, isso é coisa do capeta, isso é coisa do além, é bruxaria. Não, não é. Na verdade é científico, né? A hipnose é um estado de consciência alterado e nós passamos nesse estado de consciência alterada cerca de 80% do nosso dia de forma natural. Isso é natural, é inerente ao ser humano. Imagina se você tivesse que pensar para fazer tudo que você faz com frequência, mas pensar todos os dias. Pensa você ter que pensar para levantar da cama, pensar para dar alguns passos até o banheiro, pensar em pegar a sua escova de dente, pensar em pegar o creme dental, pensar em abrir o creme dental, pensar em colocar ele nas cerdas da escova. Pensa. Tá vendo como é cansativo esse processo? Exatamente por isso é que o nosso cérebro ele automatiza isso. E quando nós estamos fazendo isso de forma que a gente não precise pensar para que isso aconteça, de fato, isso é hipnose. Nós estamos no nosso automático. Então, hipnose não é nada do além, não é nada de outro mundo, é inerente ao ser humano e nós passamos por esse estado tranquilamente todos os dias. Quer ver um exemplo? Quando você está procurando a chave do seu carro, igual uma louca dentro de casa, não encontra, e depois você se dá conta que essa chave está na sua mão, isso é hipnose. Acontece muito. Né? Já passou por isso? Já. O óculos, o celular. Exatamente, já teve gente que me questionou, como assim? Eu estou mandando mensagem aqui, perguntando para a pessoa, falando se viu meu celular, mas eu estou mandando mensagem da onde? Do celular. Então, quer dizer, é quando a sua mente ela está em outro lugar. Então, o que você está fazendo no automático. Você não está pensando para que aquilo aconteça. Isso acontece muito também quando você
faz um caminho, um trajeto todos os dias para você ir para o trabalho, por exemplo, e você já nem se dá conta mais daquele caminho que você faz. De repente você precisava ver se tal loja naquele caminho estava aberto, e você chega no seu destino e fala, poxa vida, eu nem vi se estava aberto. De fato, você não viu nem metade do percurso que você fez, porque aquilo já é automático para você. Então você já estava em transe. Então isso é hipnose também. Quando você está mexendo no seu WhatsApp ou assistindo uma série que ela é muito legal e você dá continuidade nela e depois você vai ver se dá conta da hora. Meu Deus, olha a hora, quanto tempo já passou. Isso também é hipnose, entende? Então a hipnose é um estado inerente ao ser humano e nós passamos a maior parte do nosso tempo, porque nós estamos a maior parte do nosso tempo no automático. Então isso é hipnose. E como eu uso isso para terapia, então? Bom, esse estado de consciência alterado me permite entrar no subconsciente, né, da pessoa. Vamos entender que o cérebro ele é dividido em 3 partes. Mente consciente, mente subconsciente, mente inconsciente. Mente inconsciente é onde está armazenado as informações, o estado imune das pessoas, o sistema nervoso central, tudo que está lá que permite que você sobreviva e não tenha que ficar pensando para que nada disso aconteça. Por exemplo, seu coração bater, você respirar, o seu cérebro criar sinapses. Você não precisa pensar para isso acontecer, está tudo lá na sua mente inconsciente. E ele faz isso naturalmente. A mente consciente é onde estão as informações de curto prazo. São as informações que você usa no aqui e agora, ou no decorrer da semana no seu trabalho. Se você fosse um computador, por exemplo, seria a sua memória flash. Coisas que você vai usar, coisas que você questiona. Que roupa eu vou usar? O que eu tenho que fazer hoje na empresa? Entende? São coisas a curto prazo. E a mente subconsciente é onde estão armazenadas todas as informações. Estão armazenadas dentro da mente subconsciente tudo, tudo. Todas as informações do ser humano, desde um dia de embrião de vida, desde que tenha vínculo emocional. Então, tem vínculo emocional, ele fica armazenado lá. Então, imagina que a sua mente ela tem um copinho lá dentro. E desde a sua gestação, toda vez que acontece um evento que foi traumático, um evento que foi ruim, negativo, vai pingar uma gotinha lá naquele copinho. Você nasce, vão acontecendo coisas no decorrer da sua vida e essas coisas vão fazendo com que enche esse copinho também. São os traumas da infância, são as broncas que são dadas de forma errada, são as brigas na escola, são os términos de namoro, enfim. Vão acontecendo coisas que vão enchendo aquele copinho. Chega um momento na vida que esse copinho ele transborda. Então, transbordou aquele copinho, essa pessoa acaba criando gatilhos e desencadeando certos sintomas. E aí essa pessoa pensa que, foi porque eu larguei do meu marido. Por exemplo, é um exemplo. Depois que eu larguei do meu marido, eu comecei a desenvolver esses sintomas. Mas, na verdade, não foi de fato ali. Na maior parte das vezes, aquilo foi o evento causador final. Aquele sentimento, muitas vezes de abandono, de repente, já foi lá no início da vida dessa pessoa inserido. Pode ter sido na barriga da mãe, pode ter sido na infância. Então, ele já foi inserido em algum momento no passado, né? Então, quer dizer que a hipnoterapia é quando eu uso esse estado de consciência alterado para encontrar e tratar a origem, o que deu origem nesse copinho, para que a gente possa ressignificar todas essas emoções. O subconsciente é uma caixinha mágica. É um lugar muito especial onde tem lembranças, tem memórias, tem a memória criativa, tem o poder imaginário da pessoa, onde você consegue criar circunstâncias, criar inclusive memórias falsas que foram implantadas lá e elas não existem. A mente da gente é muito perigosa.
né? Ela é uma ferramenta fantástica, mas se não souber trabalhar, não souber utilizá-la, ela pode tanto curar quanto criar doenças, né? A hipnoterapia, então, é quando eu uso esse estado de consciência alterado para encontrar e tratar algum sintoma que a pessoa venha com a queixa, né? Hoje a hipnoterapia ela é uma das terapias mais rápidas e eficazes, ela é considerada pela Organização Mundial da Saúde, inclusive, como uma das terapias mais rápidas e eficazes para encontrar e tratar diretamente a origem, a causa do problema. Tratando a causa, então, imagina-se que nós não temos motivo para ter mais aquele sintoma. Trata a causa, ressignifica os outros eventos que foram reforçando esse trauma e, obviamente, no final a gente tem um resultado bem legal, que é o objetivo que a pessoa tinha, né? Não ter mais aquele problema ou sofrer menos com determinada situação. Isso depende muito da queixa, isso depende muito do interesse da pessoa, o que a pessoa está buscando, né? Se quiser ir fazendo pergunta aí, pessoal, o terapeuta em ação aqui entrou. Letícia, obrigada por ter entrado. O pessoal quiser mandar pergunta, pode ir mandando aí, gente. Você tem alguma pergunta? Não, eu tô só escutando porque é muito interessante, tá, né? Como você pode... Porque eu acho que é pouco difundida, né, Kel? A hipnose como tratamento, né? A gente vê sempre muitas pessoas com problemas, né? E sempre a gente ouve mais o básico. Psiquiatra e psicólogo, que daí é o remédio e a terapia, né? E infelizmente, na verdade, né? Porque tem gente que pensa só pensa quando precisa ir de fato para o psiquiatra, né? Porque pensa, não, eu preciso de remédio. Mas a pessoa não entende, não tem o discernimento para perceber que o remédio ele é paliativo. Ele é necessário, óbvio, em alguns casos, mas se não fizer uma terapia, a pessoa vai viver dependente de remédio. E até quando? Então tem gente que fala para mim assim, a terapia é caro. Não é caro. Depende. Caro para mim é viver uma vida presa num remédio. Eu tenho que viver em função daquele remédio, de ficar pegando receita, de ficar comprando aquele remédio. Isso para mim é caro. Terapia vai resolver o problema. Vai lá na origem, vai ressignificar muitas coisas na vida da pessoa, né? Então, quer dizer, isso na verdade não tem preço. Com certeza. Se você parar para pensar. Infelizmente, lá no começo, antigamente, quem teve a possibilidade de falar sobre a hipnose, difundir mais essa prática, fez isso de maneira muito errada. Fez isso de maneira que fizessem com que as pessoas pensassem que nós, hipnólogos, controlamos a mente humana, controlamos a mente do outro. E isso é mentira. Isso não existe a possibilidade de acontecer. Porque dentro do cérebro de cada um tem um lugarzinho que protege, não deixa falar e nem fazer nada que for contra os seus valores éticos, morais e a sua vontade. Então significa que toda hipnose, no final das contas, é uma auto-hipnose. Entende? Então a pessoa está fazendo isso porque ela quer. O meu papel como hipnóloga é conduzir de forma segura essa pessoa por esse caminho, para que ela possa resolver de fato esse problema. Então tem muita gente que pergunta, isso é coisa do capeta? Isso tem a ver com religião? E não tem nada a ver com religião, não tem absolutamente nada a ver com religião, né? Isso é uma ciência, ela é testada, é aprovada, e inclusive é por isso que ela é considerada uma das terapias mais rápidas, né? Senão não teria como atestar que ela seria. Outra coisa, não vai contar segredos, né? Tem gente que pergunta assim, eu tenho vontade de fazer hipnose, mas será que eu vou contar os meus segredos? Não, né? Se não quer, se você não tem interesse em contar, em compartilhar com o terapeuta, não existe a possibilidade de você falar sem querer, tá? A menos que
o problema original seja esse segredo. E aí você vai ter que se dispor a se abrir, né, durante o processo de terapia, porque você está ali com o intuito de resolvê-lo, né? Tem muita gente que não quer, de repente, porque tem medo de voltar nesse episódio e sentir novamente aquilo que sentiu. Mas o intuito da terapia é dissociar, fazer com que ela veja aquela situação sem sentir tudo aquilo de novo, de forma que ela não tenha mais aquelas recaídas, aqueles problemas que ela tinha ao pensar naquela situação. Porque, gente, é muito comum as pessoas me perguntarem: ah, mas tem como eu esquecer alguém ou alguma situação com a hipnose? Na verdade, não. Não tem, e se tivesse por ética profissional, eu não faria, tá? Por quê? Imagina que toda vez que você passa por uma experiência, junto com aquela experiência, você está ganhando ferramentas novas. Ferramentas dentro de você para que você saiba utilizar nesses momentos, para não passar por essa circunstância novamente. Tá? Você criou dentro de você recursos que faz com que você não sofra ou não sinta muito gravemente a situação que aconteceu. Você criou isso dentro de você, são ferramentas suas, estão ali. Imagina que se eu pudesse, com a hipnose, apagar a sua memória, apagar esse momento, essa circunstância, imagina que nós estaríamos apagando também essas ferramentas, né? Então significa que você estaria ali totalmente vulnerável a passar por aquela situação de novo, porque você não teria nem ferramentas para se defender. Vamos imaginar que foi uma desilusão amorosa. Mesmo com a desilusão, você desencadeou dentro de você algumas ferramentas. E essas ferramentas fazem com que você aja de forma diferente nos próximos relacionamentos. Vamos imaginar que a gente apagou a pessoa da sua memória, a circunstância da sua memória e automaticamente vai junto as ferramentas que você criou. Logo, você pode ser desiludido de forma até mais forte mais para frente, porque você não tem registro, não tem informação lá dentro da sua mente sobre esse assunto, né? Então, por ética profissional, se pudesse, não, eu não faria também, porque eu não acho certo eu apagar ferramentas que você aprendeu. Foi difícil, doeu, mas você aprendeu, né? O que a hipnose faz é voltar lá naquele passado, naquela circunstância e dar um outro sentido para a situação, dar uma outra emoção para aquela situação, que faz com que você possa viver e se lembrar daquilo sem sentir o rancor, a mágoa, a raiva, o ódio que você sentia, entende? Aquilo não vai te incomodar mais. Então você pode se lembrar daquela situação sem sentir aquilo que você sentia, sentindo uma outra emoção, né? Então é isso que a hipnose faz, é esse o intuito da hipnose. Eu vi que alguém fez alguma pergunta. A Eloá perguntou: oi meninas, boa tarde, Eloá. Como você sabe em quais pontos você tem que tratar e quantas sessões? Tá. Primeiro, quantidade de sessões depende de cada pessoa, tá? Então eu nunca digo quantas sessões exatamente cada pessoa precisa, porque varia de cada pessoa para pessoa. Você pode tratar, por exemplo, uma fobia de forma muito mais rápida que uma outra pessoa, entende? Então isso depende muito e nós vamos descobrir isso dentro do processo terapêutico. E como você sabe o que tem que tratar? Ok, na verdade é a pessoa que vem com a queixa para mim, né? Não sou eu que vou adivinhar, peraí, eu vou tratar tal coisa em você. Um dia, foi muito engraçado, uma pessoa lá no consultório, a primeira sessão do meu trabalho é uma anamnese, então eu levo cerca de 1h30 nessa sessão, só fazendo perguntas, e é uma espécie de bate-papo guiado. E eu faço diversas perguntas. E tinha uma pergunta lá que era: qual o seu objetivo com a terapia? E aí essa pessoa respondeu assim para mim: não, mas se eu falar, como é que você vai adivinhar? Eu tive que rir, né? Aí eu falei para ela: escuta, vem cá, vamos conversar um pouquinho aqui primeiro sobre o que como funciona, para depois eu começar essa anamnese, porque eu acho que você tem algumas dúvidas ainda. O hipnólogo, ele não tem poder de adivinhação.
O hipnólogo, ele vai te ajudar a te conduzir de maneira assertiva e segura até um momento traumático. E isso quem vai mostrar é a sua mente, é o seu subconsciente. Mas não existe a possibilidade de eu adivinhar qual é o seu problema. Como que eu vou adivinhar qual é o seu problema? Eu tô aqui para ajudar. Então, para eu conseguir te ajudar, eu preciso que você me ajude, né? Eu preciso que você me explique o que é que você quer tratar, né? Ah, eu sinto pânico quando eu estou sozinha. Ok, vamos descobrir aí a origem disso para a gente poder resolver. Ah, eu me sinto muito triste, mesmo no meio do meu relacionamento, que eu era para eu estar feliz, mas não estou. Ok, temos aí uma coisa para buscar a origem e poder tratar. Agora, não existe a possibilidade de eu tratar uma coisa que eu não sei o que é, né? Então, respondendo você, lá, quem vai chegar com a queixa para o terapeuta é você. É você quem diz para o terapeuta, olha, eu sinto tal coisa e eu acho que isso pode ser emocional e tudo mais. Aí sim o terapeuta consegue te ajudar, buscando a melhor maneira para poder te ajudar, né, dentro da terapia. Mas é você quem diz isso aí. Alguém mais falou alguma coisa que não apagamos memória. Terapeutas em ação, a Letícia. Mas limpamos para que elas não causem mais sofrimento, ou seja, barreiras na sua evolução. É exatamente isso, Lei. Não existe a possibilidade de a gente apagar mesmo. Existe a possibilidade de a gente mudar a sensação, a emoção que trouxe a pessoa, né? Que veio a partir daquela lembrança. Mais alguma pergunta, gente? Quem tiver pergunta aí. André, Thier. André, amo você, meu amor. Veio aqui me visitar. Que bom. O pessoal tá entrando aí. Quem tiver dúvida, pessoal, pode perguntar. Igual eu ia falar, é a mesma coisa de você chegar no médico e falar, né? Adivinha aí o que eu tenho. Exatamente. Eu fiquei pensando na hora, né, que essa pessoa falou isso pra mim. Eu fiquei pensando, imagina que eu chego no médico, o médico fala assim, tudo bem, senhora Kel, vamos lá. Você me buscou, em que eu posso te ajudar? Não sei. O que o senhor pode me ajudar? Pensa, não ia ser um pouquinho estranho? Então, de fato, é a pessoa quem busca o terapeuta porque está acontecendo alguma coisa. Olha, está acontecendo alguma coisa, eu não sei o que é. E aí a pessoa vai explicar o que ela está sentindo e o terapeuta vai ajudar a desenvolver. Peraí, vamos entender então o que está acontecendo, qual é o seu objetivo, onde você está e para onde você quer ir, para a gente possa tratar, né? Mas não, Eloá, não tem a possibilidade do terapeuta adivinhar, não. O que é que a pessoa tem. Mas pode ir mandando perguntas aí, pessoal. Deixa eu te perguntar, existe uma idade para começar, que pode começar a fazer essa terapia, hipnose? Não, na verdade, assim, existe... Tem que ter comunicação. A hipnose é basicamente comunicação. Então, se eu tiver uma comunicação que flui, né, bem com a pessoa, seja, sei lá, se tiver 5 anos, às vezes tem uma comunicação legal, já dá para fazer terapia, tá? Inclusive, eu já atendi bastante criança com 5 anos, com 6 anos, então dá para fazer a terapia sim. Já tratei toque, bastante criança com toque nessa faixa de idade de 5, 6 anos, dá, desde que a pessoa tenha uma comunicação legal, né? A criança consiga falar bem e entender o terapeuta. Ah, entendi, porque normalmente algumas terapias, algumas coisas, criança muito pequena não vai, é mais um especialista que tem criança. E é interessante perguntar, porque a gente sabe que tem muitas mães que precisam, né? Então é uma dica aí, caso alguma mãe esteja assistindo e precise, é uma ferramenta, né, Kel? Exatamente, é uma ferramenta e que ajuda muito essa ferramenta, né? No desenvolvimento da criança. Então, ela, por exemplo, toque, ela desenvolveu no decorrer de 5 aninhos, então tá cru ali pra gente poder tratar. Tá ótimo ali, tá numa idade maravilhosa pra gente tratar, né?
Mas se a mãe tiver, eu tenho uma criança que ele é hiperativo, tá? Vamos encontrar o motivo dessa hiperatividade e descobrir o que torna essa criança mais hiperativa, né? E aí, com a terapia, ele vai aprender a ensinar o cérebro dele a agir de forma diferente, agir de forma mais concentrada. Você consegue isso com a hipnose também. Que legal. Isso depende da comunicação mesmo. Isso é bom, porque daí você não vai para o remédio, né? Que, nossa, uma criança tão pequena e aí muitas vezes é receitado um remédio para que a criança fique mais calma, né? É complicado. Então, alguns casos é necessário. Alguns casos são necessários tomar o remédio sim, mas por curto espaço de tempo se tiver aliado com a terapia, né? Eu costumo dizer que remédio é um mal necessário em alguns casos. Porém, tem que ter, né, o acompanhamento da terapia. Não adianta você usar um remédio e tratar paliativamente e viver dependendo daquilo, como eu já falei antes. Tem que fazer uma terapia. Quanto mais cedo aparecem sintomas, mais cedo precisamos iniciar o tratamento. Fazer vista grossa não cura ninguém. Verdade, Letícia, fazer vista grossa não cura ninguém. E eu já vi muitas mamães aí falando assim, não, deixa, na adolescência, se tiver assim de novo, a gente resolve. E olha que não é pouquinho não, são muitos que eu já ouvi falar isso, né? E de vez em quando a gente dá até um chacoalhãozinho, né? Um dia uma senhora veio com um contexto para mim, e aí nesse contexto ela falou que, eu vou deixar para depois, porque eu estou resolvendo a questão. A menina, a filha, né, estava com pensamento suicida e tal, era uma adolescente, aí ela falou assim, vou deixar, eu vou viajar lá no início do ano, e depois que eu voltar, a gente resolve ver como é que vai ficar. Caramba. E aí eu respondi para ela, tudo bem, por mim tudo bem. O dia que a saúde da sua filha for a prioridade, eu volto a conversar com você numa boa. Eu vou estar aqui para te aceitar, te receber. E aí ela parou, opa, como assim? Entendeu? Então dá aquele chacoalhãozinho às vezes. Não, peraí. O dia que você perceber que a saúde da sua filha é prioridade para você e não a viagem, aí você vai resolver pensar nela. Mas até lá, tudo bem, vai curtir sua viagem, eu tô aqui te esperando depois. E aí ela mudou totalmente a cabeça dela. Opa, peraí, realmente, eu não tinha pensado por esse lado. Então, de repente, o terapeuta tem que dar também uns chacoalhão ali em algumas mães, em alguns pais e até na própria pessoa que está fazendo terapia. Infelizmente. Mas esses chacoalhões são terapêuticos também. Eles funcionam muito bem. Mas você vê hoje como as pessoas estão mais no automático do que antes? Em que sentido? Eu falo assim, eu tenho uma filha de 4 anos, vai fazer 5. Eu e meu marido, a gente fica sempre em cima para poder educar. E eu vejo que dá muito trabalho, e eu sinto que dá muito trabalho, e nós dois dividimos esse trabalho. E eu percebo que sempre o pai e a mãe hoje, ele quer ter o filho, mas ele não quer o trabalho da educação. E ele vai levando aquilo no automático, ele vai fingindo que não está vendo, que ninguém está notando. E eu estou percebendo... Fazendo vista grossa. E vista grossa, e é como tivesse todo mundo dormindo, todo mundo numa mesma frequência de tipo... as coisas se resolvem, a professora vai chamar atenção, quando ele crescer ele vai melhorar, isso aí é coisa de criança. Então, assim, eu percebo muito isso, e eu acho que na minha época de criança parecia que as mães estavam mais ativas, né, ligada, tipo, de dar mesmo importância para coisas. Bronca, atenção. Né? Tinha muito mais isso na minha época também, como criança, viu, do que hoje em dia. Mas hoje em dia tem muito, hoje está tudo muito digital, né? Tá muito, a internet veio com muita força para essa época, né? Então eu acho que muito das educações de hoje em dia
têm sido negligenciadas de fato, né? Por conta de rede social. Não, deixa, isso aí vai resolver. Deixa eu continuar aqui no meu Instagram aqui, né? Infelizmente, hoje a gente vê crianças que estão fazendo o que quer na vida, estão mandando pai e mãe, e eles estão aí, tudo bem, deixa o tablet na mão da criança, né? Eu acho super errado, né? Mas não critico, né? Eu aceito as crianças que vêm para mim para tratar, porque depois elas viram adolescentes e entram numa fase rebelde, e boa parte alegam assim: ah, mas minha mãe não me dá atenção para nada, ah, meu pai nem lembra que eu existo, né? Então acho que pode fazer o que quer e dar atenção para outras coisas para chamar a atenção. Hoje em dia está complicado, realmente estão sim muito mais no automático do que antes. Estão muito mais concentrados em outras coisas que a educação. Então querem sim ter o filho, querem ter a família perfeita, a família falha, mas não quer cuidar, né? Hoje eu vejo isso com muita frequência. E isso vai parar lá na clínica depois. Infelizmente. Eles vão para lá depois, né? Eles vão para lá depois, porque vê a necessidade, né? E os que falam, não, deixa, depois a professora vai chamar atenção. Não, deixa, depois a gente conversa. Não, deixa, depois que crescer muda. Será? Talvez piore. Realmente vai mudar, mas para pior. Então aí é aquela questão de você dar uma atenção especial, porque exatamente como a Letícia falou, quanto antes você pegar os sintomas acontecendo, mais fácil de você tratar e ensinar a criança a ter novas sinapses para resolver outras questões que vêm a partir daí, entendeu? E essa época de quarentena, como que tá os atendimentos? Online, meu bem. Mas Online. tá tendo uma demanda maior? Porque eu imagino que sim, né? Pelo que a gente porque vê... tá todo mundo confinado. E pessoas que já têm já têm um problema, ansiedade, depressão, fica muito mais complicado passar por esse momento, né? É, exatamente isso. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa e essa pessoa estava chorando, surtou, porque está dentro de casa, né? Uhum. Então, vamos lá, gente. Vamos aproveitar aí que a gente já começou a falar desse assunto. Vamos entender que a gente acaba criando ainda mais ansiedade quando a gente fica vendo todas as notícias que mandam pra gente em decorrência do vírus. Então, estão mandando alguém que está morrendo lá na Itália, que está agonizando, ou que está tossindo sangue, estão mandando vídeo constantemente, você abre todos os vídeos. É óbvio que você vai ficar ansioso, é óbvio que você vai perder de fato o controle. Peraí, o que está acontecendo aqui? Né? Meu Deus, entende? Então, o que acontece? As pessoas estão dando atenção demais. Tudo bem, mas que o negócio é grave, temos que ficar em casa e tudo mais, e manter uma certa higiene, tudo bem. Mas nós já sabemos as informações que a gente precisa saber para se manter ali firme, sabendo da gravidade do assunto. Não precisa ficar vendo o que está acontecendo, que estão morrendo, que estão isso, que estão aquilo. Né? Porque muito mais do que alertar sobre a gravidade da doença, isso traz o caos. Eu falei isso hoje num grupo que eu tô aqui do meu condomínio. Eu falei isso hoje. Gente, quanto mais informações vocês mandarem desse tipo, mais o caos você vai instaurar ali no lugar. Vai instalar. Uhum. Quanto mais você falar da gravidade, a gravidade nós já sabemos, mas quanto mais você colocar vídeo de invasivo da pessoa morrendo, passando mal, sei lá, tendo o quê, uma convulsão por conta da doença, pior vai ser. Tem gente que não tem uma certa... como é que eu posso dizer? Ele não tem um filtro para absorver aquela parte, né? Não tem motivação everyday. Olá. Então tem gente que não tem esse filtro, não tem, infelizmente.
Então a pessoa absorve tudo aquilo e ela começa a entrar em paranoia. Não, peraí, vou passar álcool em gel em tudo, vou tomar banho de álcool em gel, eu não recebo ninguém na minha porta mais, eu não vou olhar nem na minha sacada, porque vai que lá na minha sacada passa o vírus. Entende? Então a pessoa começa a ficar paranoica. Realmente, quanto mais vocês veem o importante, que é uma ou duas informações no dia sobre o que está acontecendo, é um boletim diário sobre como é que está o ritmo da doença na sua cidade, né? É uma informação do Ministério da Saúde. Ok, você está se mantendo ativo ali, percebendo o que está acontecendo no ambiente. Mas não precisa ver tudo que te mandam. Não precisa ler, abrir os vídeos que te mandam. Tem um lugarzinho na configuração aí que você coloca o teu celular para não deixar baixar o vídeo automático. Tira, deixa lá ele baixar manual. Então, quando alguém mandar, você vai decidir se você quer ver aquilo ou não, né? Isso é muito mais coerente para que você não desgaste a sua saúde emocional. Então, tá em casa, mantenha um ritmo. O mesmo ritmo de quando você estava na rua trabalhando, ou mesmo dentro de casa, mantenha o ritmo. Acorde no mesmo horário que você costuma acordar. Tira o pijama. Primeira coisa, acordou, tira o pijama e arruma a tua cama. Entende? Ah, mas eu vou ficar o dia inteiro em casa e daqui a pouco eu vou deitar de novo. Não importa. Não importa. Continue o mesmo ritmo. Por quê? Quando tudo voltar ao normal, para você pegar no trampo depois, para voltar com as suas atividades, dá trabalho. Entende? E aí vai causando o quê? Vai te causar ainda mais frustração por não conseguir. Né? Não, peraí, como eu não estou conseguindo fazer minhas coisas? Óbvio, o teu corpo aprendeu que todo dia é um lindo domingo, que você vai ficar o dia inteiro em casa, de pijama, tranquilo, na frente da TV, sem fazer nada. Né? Então, mantenha o ritmo que você fazia. Ah, eu não posso sair para caminhar. Gente, tem um monte de live aqui de gente fazendo atividade física online. Vocês podem acompanhar e fazer também. Tem muitos vídeos no YouTube. Tem muita coisa que vocês podem pegar de atividade física e fazer em casa mesmo. Não precisa ter material de academia. Tem, inclusive, um personal trainer, que o nome dele é Franco Caio. Se vocês quiserem até procurar ele aí, ele é maravilhoso. Inclusive, ele é personal dos artistas, né? E ele ensina a fazer vários tipos de atividade física em casa sem que você tenha nada que seja da academia. Bastão é o cabo da vassoura. Coisas que você tem em casa que você pode usar e fazer suas atividades e tá tudo bem. E é isso. O importante é que você não perca o foco, não perca o ritmo. Mantenha um ritmo normal da sua vida. Porque quando tudo acabar, você vai ter um sério problema para colocar ele normal, voltar ao eixo normal do seu trabalho, das suas rotinas diárias, das suas atividades físicas, entende? Então não saia. Ah, ok, mas até agora eu só fiquei deitada. Tudo bem. A partir de hoje, imagina que acabou, não tem corona. Você só não pode sair de casa. Você só não pode deixar de higienizar, né? Mas você vai ter que levantar cedo, trocar de roupa, tomar seu banho, arrumar tua cama, fazer um exercício, tomar um café, né? Você vai fazer as suas atividades diárias. Use esse tempo para você colocar suas séries em dia. Use esse tempo para você fazer, tem vários cursos online que são maravilhosos, com certificado. Use esse tempo para aumentar a sua capacidade intelectual, vai ler um livro. Quantas coisas, muita gente aqui está perdendo essa desculpa, inclusive agora por conta desse corona, hein? Quantas coisas vocês deixaram de fazer porque diziam que não tinham tempo? E agora? Qual é a desculpa que tem agora? Não tem, né? Então, não tendo desculpa agora, tá na hora de você levantar e fazer alguma coisa. Ah, eu quero arrumar meu guarda-roupa que faz, nunca consigo tirar um fundo para arrumar. Agora é a hora. Tira tudo, desce tudo de lá. Inclusive, já vai separando o que você tem para fazer doação, que não te serve mais, que você não usa mais, que você pode ajudar outras pessoas. Vai fazer uma faxina, que você gostaria muito de fazer uma faxina, mas nunca dá tempo, nunca consigo fazer a faxina do jeito que eu quero. Agora você tem tempo. Tempo é o que você mais tem agora, né? Vai fazer cursos, vai fazer faxina, vai manter o foco na sua atividade física,
Ah, mas eu como muito nesse momento. Aí você precisa identificar qual é o seu objetivo primordial. Ah, o meu objetivo é não ganhar peso nessa quarentena. Ok, então vamos para as atividades físicas para você manter. Não, eu não quero perder. Não tem problema. Você vai fazer atividade física primeiro para a tua saúde manter-se normal e segundo, para você não ganhar peso, né? Aqui, ó, livros, boa pedida também. Exatamente, Venda Mais 2019. Exatamente, livros. Olha aqui, gente. Ó, eu nunca estou sem livros. Eu tenho muitos livros e sim, muita gente. Quantas pessoas aqui já usaram de desculpa? Eu perguntava, e aí, você já leu tal livro? A pessoa dizia para mim assim, ah, eu nunca li esse livro, eu sempre quis ler esse livro, acredita? Mas nunca deu tempo. Então, eu quero dizer que agora todo mundo perdeu aquela desculpinha da falta de tempo. Agora todo mundo tem que, olha, eu vou ter que fazer o que antes eu dizia que não dava tempo. Em algum momento, vou ter que escolher um momento aí para fazer. Ali, ó, tava tudo, Ó, tudo com poeira, falta de tempo. ó, a doutora Raíssa tinha falado antes, depois dessa, até vou fazer minha atividade física. Hoje estava com preguiça. Olha aí, tá vendo? É exatamente isso que acontece. O ser humano, ele tem um tempinho vago ali que, bom, por conta da gravidade da doença, né? Vamos todos ficar em casa. De fato, vamos, gente. A gente sabe que é uma coisa grave, vamos manter o cuidado. Tem pessoas de risco, você tem vizinhos, você tem família, você tem pessoas de risco à sua volta e às vezes você nem sabe. Então vamos sim manter sempre a higiene, vamos manter o controle, né? Não sair, ficar dentro de casa, quietinho ali, até que esteja normalizada a situação, mas sem pânico. Usa o tempo que você não tinha para fazer as coisas agora que você pode, né? Então sempre tem coisas para você fazer. Ah, mas eu nunca gostei de sair de casa, mas agora que eu tô confinada, eu não quero ficar dentro de casa. São as pessoas do contra, acontece. Mas é normal, é absolutamente normal, é a sensação de estar presa, né? Mas olha, foca a sua atenção em algo que seja produtivo e legal para você. Ah, o que eu tenho dentro da minha casa que eu gosto muito de fazer, ou de ver, ou de, sei lá, eu gosto de dançar? Tudo bem, coloca uma música e vai dançar. Ah, eu gosto de dançar com volume alto? Tudo bem, os vizinhos vão entender, né? Portanto que não seja um período muito longo de tempo, tipo o tempo todo com aquele volume alto, né? Os vizinhos vão entender porque você está em casa, está todo mundo em casa, está todo mundo encontrando motivos e formas para você se distrair. Mas fique em casa. Escolha coisas dentro da sua casa que você possa fazer. Vai fazer receitas novas. Quantas receitas você falou assim, ah, eu queria tanto fazer tal coisa, mas eu nunca tenho tempo. Oi, temos tempo agora. É a hora de testar as receitas da família. É a hora de assistir. Você, ah, eu vou assistir isso, eu nunca assisti isso aqui, eu vou assistir que eu quero ver como é que funciona isso aqui, né? Vai fazer um curso, escolhe uma coisa que você nunca fez na vida e vai fazer uma coisa diferente. Não, peraí, hoje eu vou fazer uma coisa, vou sair totalmente da minha zona de conforto e vou fazer tal coisa. Só você sabe o que é que tá na sua cabeça aí, que tá totalmente fora da sua zona de conforto, mas que te atrai de alguma forma. Faz isso agora, aproveita que tá em casa, aproveita o seu tempo, vai fazer. Entende? Então aproveita o tempo que você não tinha e faça agora as coisas que você pode fazer com o tempo que está sobrando. Ou depois, quando passar tudo, você pode voltar para a rua e abraçar as pessoas que você ama normalmente. Ô, Kel, e quem tem algum problema, tem algum parente que tem problema, como que você pode ajudar as pessoas que estão não tão bem, né, e passando por esse momento? O que a pessoa pode fazer para ajudar mesmo à distância essas pessoas? Tá, em que sentido? Ajudar as pessoas que têm Por problema? exemplo, eu tenho um parente que tipo de problema? Ele não está bem, ele tem ansiedade. O que eu posso fazer mesmo de longe para estar ajudando essa pessoa? Liga para ele. Uhum. Liga para ele. Faz uma conversa, videoconferência. Sempre manter contato, sempre manter a pessoa calma. Olha,
a situação é grave, mas se você não sair de casa, se você manter a higiene, tá tudo sob controle. E avisar essa pessoa para também não ficar vendo esses grupos que mandam várias mensagens do coronavírus. Silencia, sai. Sabemos a gravidade. Exatamente. Nós sabemos a gravidade, nós sabemos o que nós realmente precisamos fazer, então não precisamos ficar o tempo todo vendo as coisas que as pessoas mandam, porque isso faz a pessoa surtar. Isso faz realmente as pessoas surtarem. E outra coisa, parem de se preocupar antecipadamente. Tem gente preocupando aí se não vai receber o salário, se vai receber pela metade. Gente, até que a empresa fale alguma coisa, eu sei que as empresas, a maior parte delas estão pleiteando do governo já aquele subsídio que eles vão dar para pagar os salários dos funcionários para não ter o desemprego, né? Então, até que essas empresas falem alguma coisa com vocês, deixa a coisa acontecer, vai vivendo a sua vida, vai ganhando conhecimento, entra aí, faz cursos online, vai ganhando informação para você agregar no seu currículo, mas para de preocupar antecipadamente, tá? Porque você só vai ficar ansioso, só vai te levar a buscar coisas para você extravasar essa ansiedade, seja comendo, seja, sei lá, surtando, né? Então, evite, né? Evite ficar preocupado. Preocupação vem lá, é pré-ocupação. É você ficar pensando no que ainda nem aconteceu, nem veio ainda. Muitas vezes, tua empresa vai conseguir o subsídio, vai dar tudo certo e vai ficar tudo tranquilo. Se não der, ele vai te avisar, mas no tempo certo. Olha, nós vamos ter que reduzir o valor, mas depois vai voltar ao normal e tudo mais. É importante a gente ter consideração agora, porque é uma fase difícil, não é uma fase difícil só para quem é de risco que está em casa, é uma fase de risco para todo mundo, né? Todo mundo que participa da economia no mundo. Todo mundo, literalmente. Então, é bom ter o bom senso, é bom você estar ciente de que sim, vai ter um período difícil, mas você saber lidar com isso não significa você ficar o tempo todo se perguntando e se questionando sobre isso. Não. Significa você deixar as coisas acontecerem, o que não está no seu controle, e cuidar do que está no seu controle. O que está no seu controle nesse momento? Eu manter a calma e fazer alguma coisa que distraia a minha mente. O que eu posso distrair minha mente? Aí depende de cada pessoa. Eu posso me distrair fazendo um curso, outra pessoa pode se distrair botando suas séries em dia, enfim. Então, procure algo que distraia a sua mente, que tire o foco do que você está pensando. Coloque o foco em outra coisa. A partir do momento que você coloca o foco em outra coisa, você para de preocupar por antecipação. E é isso. Como que funciona os seus atendimentos online, para quem não está em Porto Velho? Atendimento online. Eu tenho uma quantidade de exigências aqui, que é uma internet muito boa, é um recurso que eu não preciso segurar o celular, ou melhor, a pessoa não precisa segurar o celular, que ele esteja apoiado num suporte, ou que seja um notebook, ou que seja uma câmera que fica presa em algum lugar, enfim. Eu preciso que tenha uma câmera, um fone de ouvido com um microfone e uma internet muito boa. De preferência que a pessoa esteja sentada ou deitada de forma muito confortável e que eu possa ver não só o rosto da pessoa, mas essa parte do tronco da pessoa para que eu possa perceber. Porque o terapeuta ele vê muito mais do que o rosto, ele vê os gestos, ele vê reações ideomotores, que tudo isso comunica muita coisa para nós como terapeutas, né? Então, o fone de ouvido que eu exijo é sempre o fone estilo headset, é aquele que é um arco, e ele fica preso na cabeça, que não corre o risco de cair em momento algum durante o processo, tá? Tem gente que me pergunta, mas e se eu não voltar mais, né? Acho que a pergunta que mais fazem, com muito mais frequência, é: e se eu não voltar mais? Seja presencial ou online. Não existe a possibilidade de você não voltar, porque você não vai sair daqui, não vai sair da minha frente ou da minha frente também na câmera, não vai sair.
tá? Ah, mas eu vou para dentro de mim. Você vai para dentro de você 80% do seu dia de forma natural. Nem por isso você deixou de voltar em alguma dessas vezes, né? Então, não existe a possibilidade de não voltar. E durante o processo via online, o que é feito é dado uma instrução, uma sugestão no começo do processo para que se algo acontecer, do tipo o celular ou o notebook acabar a bateria, ou desligar, ou acabar a internet, enfim, para que essa pessoa entre em sono fisiológico e acorde normalmente, como se nada tivesse acontecido. Isso acontece, é dadas sugestões, e além dessa tem algumas outras sugestões também que são dadas, e é tudo bem. Até hoje eu nunca tive nenhum problema com os atendimentos, inclusive eu tenho ótimos resultados. O via online eu tenho resultados tão incríveis quanto os presenciais, né? Então, Ricardo Jones, é hipnose. É hipnose, Ricardo. Então, essas são as coisas que eu preciso, né? Primeira sessão eu faço uma anamnese, ela tem uma duração um pouco mais prolongada, porque eu busco informações da pessoa, eu vou fazer várias perguntas, essa pessoa vai responder essas perguntas, e muito do processo está ali já naquelas respostas que são conscientes. Depois a gente vai buscar, a partir das respostas conscientes, lá com a hipnose, o problema que precisa ser tratado, né? A origem daquilo. O que aquilo que a pessoa está buscando resolver significa? É resultado de quê que aconteceu antes na vida dela, entende? Interessante demais. Muito bom. Quem não me segue, já me segue aí, ó, @kelcosta_oficial. Já entra aí, se tiver dúvida, pode mandar suas perguntas aqui também. Tem que só ver o tempo aí, como é que tá o tempo, porque o Instagram, ele tá mandando a gente embora com um tempinho. Qualquer coisa, você quer que eu encerre e volto com outra? Porque daí a gente... Tem quanto tempo? A gente tem o quê? 9 minutos, 8 minutos. É porque eles estão mandando a gente embora. Uma hora ele corta. Olha, senhores, por gentileza, retirem-se. Mas não dá tempo deles serem educadinhos, então eles já cortam mesmo. Eles já cortam. Né, a gente entender. É porque tem muita gente aí, ó. Gente, tem muita gente fazendo live legal, tem muita gente fazendo live que realmente tem conteúdo, que vale a pena assistir, vale a pena se conhecer, vale a pena ver lá, às vezes é um treino. E esse que eu falei também, Franco Caio, ele é um cara, né? É um personal maravilhoso, e ele monta um conteúdo ali online para você e você não precisa pagar. Então, além de ser um conteúdo de qualidade, é gratuito. Então, sim, obviamente tem muita gente no Instagram. Tem muita gente mantendo foco aí nas lives. Se você quiser encerrar essa, pra gente começar, porque tem 3 perguntas, né? Uhum. Aí eu vou encerrar, aí você pessoal, já me faz as 3 perguntas. Tá. Pessoal, volta aqui, hein? Nós vamos voltar aqui agorinha. Deixa eu encerrar e já vou abrir outro, pessoal. Então, vamos lá. Vou te contar quais são os lugares que eu indico para todo mundo que veio para cá, caiu de paraquedas em Porto Velho, que precisa ir conhecer. Primeiro, tem lá a Cachoeira do Teutônio, o restaurante do meio, tem 3 lá, o do meio, que eu costumo ir pelo menos, né? Mas os 3 são muito bons, tá? Então tem esse, tem o passeio de barco, que é feito lá na saída, no Carnago, que chama, né, eu acho. Sai lá, aquele barco recreio grandão, o passeio leva 40 minutos a 1 hora, se eu não estou enganada. E vale muito a pena porque você vê de longe um dos pôres do sol mais bonitos da vida, tá? E o outro são 3 lugares especiais que eu gosto de reunir os amigos e encontrar lá, porque é um lugar bem legal, bem bacana, que é o Lola Videokê Bar, que é um lugar onde você pode cantar, extravasar e rir muito, um lugar muito divertido. Outro é Papassones, que tem um som maravilhoso, na voz do Danilo Monteiro, que é o Rastafari, né? Aquele moreno que tem um vozeirão. Pois é, adoro ir lá quando ele tá lá, porque a voz dele é maravilhosa, mas além dele tem outros cantores maravilhosos lá também.
E o outro é o Old River, que inclusive a comemoração do meu aniversário esse ano foi lá, e o pessoal é muito educado, muito querido, te atende com uma familiaridade incrível e é um lugar muito gostoso. Tem um som mais para sertanejo, mas tem um som legal. E esses são os lugares, né? Era para ser só 3, eu indiquei 5 lugares aí. E se você gostou, curte também esse vídeo, compartilha com seus amigos e mantém aí, segue o Melhor de Rondônia, segue Kel Costa _oficial no Instagram e pode manter contato com a gente. Precisar de perguntar alguma coisa, qualquer dúvida sobre Rondônia, sobre o Melhor de Rondônia ou sobre hipnose, hipnoterapia, pode mandar e a gente vai fazer questão de responder todos os comentários, todas as dúvidas, todas as perguntas de vocês, tá bom? Beijo, foi um prazer estar aqui.